Nesse vídeo, eu vou mostrar todas as vísceras da cavidade abdominal e as relações que elas têm com as outras estruturas. Então, bora lá! Essa é uma vista ventral da cavidade abdominal. Então, assim que a gente abre aqui a musculatura, isso é o que a gente consegue visualizar por uma vista ventral. Então, cranialmente aparece aqui o fígado, caudalmente a ele aparece o estômago. Então, existe aqui uma relação de proximidade do fígado com o estômago. Essa estrutura rendilhada é o omento. Existe o omento maior, que é esse daqui que a gente está visualizando. Então, o omento maior, um dos pontos de fixação dele está na curvatura maior do estômago. E o omento menor, que não aparece nessa imagem, mas ele fica aqui junto da curvatura menor do estômago. Então, se a gente afastasse esse fígado cranialmente, a gente conseguiria ver o omento menor fixado na curvatura menor do estômago. E o omento é esse tecido rendilhado que aparece bastante tecido adiposo, bastante gordura, principalmente junto dos vasos. Então, onde passam os vasos aqui próximo do omento, costuma ter algum depósito de gordura, principalmente nos animais que possuem um depósito maior de gordura. Também nessa imagem aparece aqui o baço. Então, aqui é a região mais caudal do baço, mas ele se projeta cranialmente próximo do fundo do estômago. E na região mais caudal existe aqui a vesícula urinária. A vesícula urinária, quando ela está repleta, ela avança cranialmente e quando ela esvazia, ela chega ali próximo da entrada da cavidade pélvica. E é importante falar que eu estou comentando das vísceras da cavidade abdominal, mas essa cavidade abdominal, ela se continua caudalmente com a cavidade pélvica. Então, a gente pega ali a região óssea do púbis, a linha arqueada e o promontório do sacro como o limite entre cavidade abdominal e cavidade pélvica. Então, a vesícula urinária, quando ela esvazia, ela fica ali próximo da entrada da cavidade pélvica e quanto mais repleta ela fica, ela se projeta cranialmente. E aqui do lado direito da cavidade abdominal, não com tanto destaque, mas é possível observar o duodeno descendente. Então, estômago, duodeno descendente, o fígado, a região caudal do baço e a vesícula urinária. Se a gente pegasse esse omento maior e tracionasse ele cranialmente, sendo que essa região caudal do omento maior, ela é livre, é uma ponta livre do omento maior, essa região mais caudal. Então, cranialmente, ele está fixado aqui na curvatura maior do estômago, mas caudalmente ele tem a sua margem livre. Então, a gente consegue pegar essa região caudal do omento maior e tracionar ela cranialmente. Então, se a gente fizesse essa manobra, essa seria a imagem que a gente iria visualizar. Então, o omento maior tracionado cranialmente, aqui a região caudal do baço, que a gente viu na imagem anterior, e aqui apareceria, então, o jejuno, que é a grande massa do intestino. Então, aqui, basicamente, a gente possui jejuno e ele fica, então, profundamente ao omento maior. Por isso que quando a gente traciona o omento maior cranialmente, aparece, a gente consegue expor aqui o jejuno. Além disso, fazendo essa manobra com o omento maior, a gente expõe melhor tanto o lobo esquerdo do pâncreas, que está aqui, como o lobo direito do pâncreas, que está aqui. Então, o lobo esquerdo, o corpo do pâncreas e o lobo direito. E agora fica um pouco mais visível o duodeno descendente. Então, na imagem anterior, a gente também conseguia visualizar o duodeno descendente, mas aqui ficou um pouco mais visível. Então, duodeno descendente. O duodeno descendente, ele tem uma relação íntima com o lobo direito do pâncreas, e essas relações de vizinhança a gente costuma falar em sintopia. Então, o lobo direito do pâncreas faz sintopia com o duodeno descendente. E, assim como o lobo esquerdo do pâncreas, ele tem uma relação muito próxima com a curvatura maior do estômago, que está aqui. Como essa imagem é uma fêmea, aqui aparece o corno uterino esquerdo, corno uterino direito, e aqui ainda dá para observar o ovário direito. E por que que esse aqui é o corno uterino esquerdo? Então, lembrando que aqui é uma vista ventral,
Esse animal é como se ele tivesse em decúbito dorsal, a gente está observando a região ventral dele, e aqui está o lado esquerdo, aqui está o lado direito, aqui está a região cranial e aqui está a região caudal. Portanto, esse daqui é o corno uterino esquerdo e esse é o corno uterino direito. Depois eu vou mostrar uma imagem que fica mais fácil de visualizar essas estruturas do aparelho reprodutor feminino. E aqui ainda dá para observar, obviamente, a vesícula urinária na região mais caudal. Para entender a próxima imagem, o que ela vai mostrar, na verdade, é essa mesma vista, só que agora sem esse jejuno aqui. Então, o que a gente observa aqui, todas essas alças fazem parte do jejuno. Então, na próxima imagem, retira-se esse jejuno e é isso que a gente consegue observar. Então, agora, duodeno descendente aqui, no extremo esquerdo, o cólon descendente, e aqui aparece ilho seco, cólon ascendente, cólon transverso e o duodeno ascendente. E agora dá para observar melhor o corno uterino esquerdo, corno uterino direito, ovário direito, ovário esquerdo e aqui o corpo do útero. O corpo do útero ele fica entre a vesícula urinária e a região do reto. Então, se eu quisesse observar melhor o corpo do útero e o canal vaginal, aí sim seriam vísceras da cavidade pélvica, lembrando que a cavidade abdominal se continua na cavidade pélvica caudalmente. Como nessa imagem o aumento maior foi retirado, então aqui está exatamente o ponto de fixação do aumento maior na curvatura maior do estômago. Então, curvatura maior do estômago com o aumento maior retirado, o fígado, o baço, duodeno, ilho seco, cólon, e aí a gente teria na cavidade pélvica o reto. A próxima imagem, ela vai mostrar o que tem agora dorsalmente a essas estruturas. Então, retirando todas essas estruturas aqui, cólon, seco, ilho, duodeno, estômago e fígado, isso é o que a gente visualizaria. Então, agora, a gente observa as estruturas que estão no teto da cavidade abdominal, na região mais dorsal da cavidade abdominal. Aqui é possível visualizar o hiato esofágico com o início do esôfago abdominal. Aqui o diafragma, sendo que o diafragma faz sintopia com o fígado. Então, como foi retirado o fígado dessa imagem, a gente observa aqui o diafragma e a cúpula diafragmática. E o que a gente observa no teto do abdômen são os vasos, que eu já vou comentar quais vasos são. E aqui tem os rins junto dessas outras duas estruturas, que são as glândulas adrenais. Do lado esquerdo, em vermelho, esse vaso que fica um pouco mais à esquerda e aqui está em vermelho é a aorta. A aorta é um vaso super importante porque ela acaba distribuindo o sangue para o corpo inteiro. E do lado direito, também existe aqui um grande vaso, também super importante, que é a veia cava caudal. Então, a veia cava caudal ela vai drenar o sangue de toda essa região caudal, membros pélvicos, cavidade pélvica, cavidade abdominal e do trato gastrointestinal, depois, obviamente, de através da veia porta ser metabolizado, mas o sangue vai retornar aqui para a veia cava caudal através das veias hepáticas, e aí todo esse sangue que ela vai drenar vai chegar lá no átrio direito. Então, veia cava caudal aqui e a aorta do lado esquerdo. Essas duas estruturas são os rins, então rim esquerdo desse lado e rim direito desse lado, e existe também uma relação de sintopia com as adrenais. As adrenais, elas ficam posicionadas próximas do polo cranial do rim, só que medialmente. E uma outra referência anatômica que pode ser usada principalmente na dissecação é justamente esse vaso aqui, que é uma veia que corta a região ventral da adrenal, quase que no meio. Ela não corta, ela acaba fazendo um suco bem aprofundado na adrenal, mas ela pode ser utilizada como uma referência na hora de dissecar. Então, quando a gente encontra esse vaso aqui, passando por uma estrutura, né, dividindo basicamente essa estrutura numa região mais cranial e uma região mais caudal, isso é um indício de que aqui a gente tem a adrenal. Então, a adrenal esquerda e a adrenal direita. Essas estruturas aqui espalhadas
em torno dos vasos são linfonodos, que vão drenar linfa dessa região. E essa outra estrutura aqui, que eu estou apontando, tanto de um lado como do outro, é o ureter, que vai levar a urina dos rins para a vesícula urinária. Então, ureter direito e aqui o ureter esquerdo. E agora é importante comentar a diferença das fêmeas e dos machos, mas antes de falar sobre isso, não esqueça de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Então, aqui é exatamente a imagem anterior, só que evidenciando que é uma fêmea. Então, rim esquerdo, rim direito, caudalmente aos rins, a gente encontra os ovários. Então, aqui o ovário esquerdo, aqui o ovário direito. Dorsalmente, a vesícula urinária tem o corpo do útero e aqui os cornos uterinos. Então, corno uterino esquerdo, corno uterino direito. E aqui é uma imagem agora em um macho. Então, não aparecem, obviamente, ovários e cornos uterinos. O que a gente possui nessa região da cavidade abdominal são os ductos deferentes. Então, vou sair da cavidade abdominal para explicar esse ducto deferente. Aqui estão testículos e o epidídimo. Então, testículo esquerdo com o epidídimo. O epidídimo, ele se continua no ducto deferente. Então, esse aqui é o ducto deferente. Para o ducto deferente chegar até a uretra, ele precisa atravessar o canal inguinal, que está aqui. Então, ele atravessa o canal inguinal. Ele praticamente faz uma laçada aqui no ureter, que é essa estrutura aqui. Então, o ureter traz a urina dos rins para a vesícula urinária e o ducto deferente abraça ele. Esse ducto deferente vai trazer, na verdade, os espermatozoides que foram maturados no epidídimo para a região da uretra. Então, aqui é onde o ducto deferente chega e encontra a região da uretra. Ou seja, se a gente observasse essa região em uma fêmea, o que a gente observaria aqui é cornos uterinos, tanto de um lado como do outro, e aqui o corpo do útero. No macho, o que a gente observa aqui são os ductos deferentes, tanto de um lado como do outro, chegando na região da uretra. Então, com isso, a gente observou as estruturas da cavidade abdominal e até algumas estruturas da cavidade pélvica de ventral para dorsal. Então, isso daqui é o que a gente observa na região mais dorsal da cavidade abdominal. E se a gente retornasse para as imagens anteriores, a gente veria as estruturas que estão mais ventrais. Então, aqui estou no teto da cavidade abdominal, aqui eu adiciono estruturas que estão ventralmente a essas aqui, depois eu adiciono estruturas ainda mais ventrais, que seria o jejuno, e aqui, por fim, quando a gente abre a cavidade abdominal na região ventral, isso é o que a gente encontraria. Então, aqui a gente consegue ter uma visão do que a gente vai encontrar basicamente em cada camada da cavidade abdominal, desde a abertura da cavidade abdominal até chegar nas vísceras do teto da cavidade abdominal ou da região mais dorsal da cavidade abdominal. Então, tentem entender essas camadas, o que a gente encontra rebatendo cada estrutura, que vai ficar mais fácil de entender as relações de sintopia que existem nas estruturas ou nas vísceras da cavidade abdominal.